A CPI da Covid desiste de chamar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para depor. O chefe da pasta da Saúde havia, inclusive, a oitiva marcada para segunda-feira e ele tinha afirmado, inclusive, para a Jovem Pan com exclusividade que seguia à disposição do Senado e também da Câmara dos Deputados para o novo depoimento. Mas no lugar, a comissão agora pretende convocar o médico Carlos Carvalho, responsável por coordenar um estudo contrário ao uso de remédios anti-Covid. A oitiva de Carvalho ainda não foi aprovada. A comissão deve realizar uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira para votar o requerimento de convocação. A avaliação de bastidores é que o depoimento do médico seria mais importante que o de Queiroga. E, segundo os senadores, o objetivo é encerrar o assunto referente à prescrição de medicamentos para o enfrentamento do coronavírus. Ontem nós debatemos esse tema aqui, né, Bernardi? O terceiro depoimento de Queiroga, depois daquela viagem que foi tumultuada nos Estados Unidos, e agora a comissão muda e vai mais uma vez tocar naquela tecla dos remédios. Bernardi. Essa comissão parlamentar de inquérito, essa CPI, que eu carinhosamente chamo de fake-I, porque é uma comissão falsa, ela busca coisas que não existem. E eu tenho dito assim que ela já passou por tudo, até pediu para o Neymar não jogar a Copa América. Aí veio trazendo médico cantor, médico sem registro, biólogo sem registro também no Conselho de Biologia, viraram as costas para os pesquisadores, destrataram médicos, mulheres. Então é uma comissão que ela mesmo em si é uma comissão que parece um cachorro correndo atrás do rabo e não acha lugar de descanso. E agora o que nós vemos é que eles queriam convocar o ministro da Saúde, Queiroga, para o terceiro depoimento. Olha, tirar o ministro dos seus afazeres. Este ministro, ou o Ministério da Saúde, está sim preocupado em combater o vírus. E a comissão? Está preocupado em combater o quê? O vírus? A corrupção? Ou o governo? Me parece que essa CPI está preocupada em atrasar todo o trabalho de combate ao vírus, porque ela mesmo não quis ir atrás de coisa alguma a não ser de filigranas, aí se esse remédio, essa hidroxicloroquina funciona, se estão aplicando ou não, vão atrás de um plano de saúde, porque olha, era uma pandemia de um vírus desconhecido que não tinha nenhuma prescrição médica. É melhor, então, só liberar o cidadão que vai lá procurar um médico com dipirona, com aquele remédio para febre? É isso. Este é o tratamento que a CPI queria para as pessoas? Não queria nem que os médicos experimentassem qualquer outro medicamento que não fosse uma dipirona, um Tilenol, o que fosse, só para diminuir a febre? Neste momento de pandemia, nós já estamos aí com 18 meses de pandemia. Naquele início, qualquer coisa, até o chazinho da vovó estava valendo. Chá com alho, valia tudo. Até a canja de galinha, que o meu querido Zé Maria citou ali no início. Valia tudo. E agora eles estão querendo ir atrás de qualquer coisa. E vão pesquisar, aí vão inquirir Carlos Carvalho, que liderou essa pesquisa sobre hidroxicloroquina. Sabe o que vão achar? Vão mexer no baú. Vão achar nada. Mas o presidente lá, no relatório final, terá 11 indicações de crimes, começando aí por charlatanismo, curandeirismo. Lembrando que isso tudo, esse relatório de palhaçada que nem para papel higiênico serve, nem mesmo para absorvente íntimo, serve também, já que nós também estamos na polêmica do absorvente, da lacração do absorvente, este relatório será encaminhado para o Ministério Público, que não terá o mesmo olhar dos senadores neste tribunal político inquisitório. Este relatório vai para o Ministério Público, que vai olhar aos olhos da lei e verá que ali não passa de uma canoa furada. Eu diria que estes senadores do G7 devem estar andando de cadeiras de roda de tanto tiro no pé, no próprio pé que estão dando. Zé Maria, por que houve esse recuo em relação ao terceiro depoimento de Marcelo Queiroga, Zé Maria?
Pois é, a ideia é de que o Queiroga poderia, de novo, dar um baile lá na CPI e mostrar que os senadores estão equivocados na investigação. E aí eles decidiram recuar no Queiroga e chamaram um integrante da comissão, é uma comissão de incorporação de tecnologia no SUS, né? O Carlos Carvalho. Ele coordena um trabalho, um estudo sobre o uso de hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19. Esse documento, que é elaborado por ele, né, indicava que o remédio não tem evidências de cura e que até já existem evidências de que ele não traz resultados positivos. E aí a apresentação do parecer dele foi adiada. Essa é a realidade. Agora, a CPI diz que a ordem foi do presidente Jair Bolsonaro, que houve ordem superior. Não é nada disso. Esta comissão, né, essa Conitec, ela foi valorizada pelo ministro Marcelo Queiroga. É uma assessoria ao Ministério da Saúde. Já existe há 10 anos, foi criada ali em 2011 e regulamentada, e ela faz estudos sobre vários tipos, né, de tratamento e faz a incorporação e a exclusão de tratamento, de medicamentos normal. Isso sempre funcionou lá no Ministério da Saúde e o ministro Marcelo Queiroga, no primeiro depoimento, já evidenciava a importância dessa comissão e dizia que o que saísse de lá seria incorporado. Lembrando, o Zé Castro tem toda a razão, né? Houve um momento que se acreditava em medicamentos tal, né? Chá, água com açúcar, muita gente já tomou água com açúcar para se acalmar, por exemplo, e funciona, né? O efeito placebo, ele é reconhecido cientificamente, isso não há dúvida. É por isso que se faz, inclusive, o tratamento sem saber quem tomou o placebo ou tomou o medicamento verdadeiro, quando se faz uma experiência científica. Pois bem, e aí, em vez de convocar o ministro, entenderam os G7, que dominaram, sequestraram a CPI, e as decisões são tomadas no apartamento do presidente, senador Omar Aziz. Olha, essa história da CPI me lembra O Alienista, aquele livro do Machado de Assis, onde o Simão Bacamarte cuidou, depois de andar pela Europa, Brasil, decidiu cuidar das loucuras do Brasil. E ele começou a prender todo mundo, inclusive a mulher, quando 75% da cidade estava presa, né? Ele pegou e chegou à conclusão, não, que ele estava errado. Ele se prendeu na Casa Verde e jogou a chave fora, morreu meses depois. Então está na hora do Renan Calheiros, depois de analisar, chegar à conclusão de que ele é o culpado e fazer um relatório o autoincriminando, liberando o resto, e pronto, é aprovado isso nesse tal de G7. Essa comissão parlamentar de inquérito vai ser um marco no funcionamento de comissões. Depois dela, é preciso regulamentar e colocar travas para o uso de um instrumento tão importante de uma forma tão política. É descarado o uso político da comissão, né? Sem dúvida, é uma comissão que foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal, né, Ana? Esse ponto do Zé, que o Zé trouxe aí no final da sua fala, é primordial, é exatamente isso. Tem que estabelecer, no futuro, teremos que estabelecer novos parâmetros para uma comissão tão importante e que foi usada aí de maneira tão descaradamente como apenas uma ferramenta política. Ontem, aqui, nós demos a notícia de que o ministro Queiroga estaria aí convocado à CPI, comentamos sobre esse assunto, e menos de 24 horas depois, a CPI desiste da reconvocação do ministro que está à frente, né, da pandemia aí no Brasil no momento. Mas isso não é um ato isolado. Nós vimos ao longo dessa CPI, ao longo de todos esses meses aí, várias sessões que foram desmarcadas de última hora. O doutor Paulo Porto de Mello, por exemplo, estava ali, foi convidado para ir à CPI, estava já com a passagem marcada para uma terça-feira, quando numa segunda-feira, 11 da noite, Matos, ali de ofício, apenas nos registros virtuais, o presidente da CPI, Omar Aziz, foi lá e desmarcou a sessão que teria o então médico que está aí à frente também, já com milhares de pacientes tratados
né, graças a Deus, positivamente contra a Covid-19, doutor Paulo Porto de Mello, foi desmarcado de ofício, não passou nem pela comissão da própria CPI. Essa CPI está na hora, né, de acabar, porque o Zé falou muito bem, foi usada uma comissão importantíssima dentro das nossas instituições e que foi usada de maneira leviana, de maneira desrespeitosa, principalmente com mulheres, né, doutora Mayra, doutora Anísia Yamaguchi ali, que foram extremamente desrespeitadas na frente de vários senadores, inclusive mulheres, né, as senadoras não defenderam da maneira adequada o desrespeito e o ataque a essas duas médicas aí que têm décadas de janela na comunidade médica e estão à frente, né, da pandemia, tratando de centenas e milhares de pacientes com Covid-19. E, no entanto, nós vimos que, infelizmente, uma comissão importante foi tratada com descaso. É a história que a gente fala do STF também. Ninguém quer fechar o STF. Nós queremos salvar o STF dessa composição aí do STF, desses iluministros do STF. A mesma coisa é a CPI. A gente precisa restabelecer a seriedade para uma comissão tão importante nas nossas instituições. Augusto, você sempre fala sobre isso, né? Políticos que estavam no limbo querem ser os salvadores da pátria, Augusto. Estavam no limbo e deveriam estar na cadeia, né? Caso do Renan, do Omar Aziz e do Humberto Costa, para ficar nesses 3 exemplos. O negócio é o seguinte, a CPI não vai usar os 90 dias, todos os 90 dias da prorrogação que foi pedida pela própria CPI, porque eles são malandros. São malandros, eles sabem que isso aí vai desgastá-los. Vamos lá. Primeira vez que eles chamaram o Queiroga, eles já fizeram acusações ao Queiroga, tentaram envolvê-lo em alguma coisa irregular. Na segunda também, nessa eles vão dizer o quê? O Queiroga é que poderia perguntar a eles o seguinte, olha aqui pessoal, o que vocês acharam do fato de eu ter sido infectado, embora tivesse tomado as duas doses da vacina? Vocês ainda acham necessário o passaporte sanitário? Porque eu tinha passaporte sanitário. Já o presidente Bolsonaro, que não tinha, não foi contaminado. Como é que vocês me explicam isso? Porque está na hora do pessoal convocado pela CPI começar a fazer perguntas. As perguntas feitas pela Folha de São Paulo, numa entrevista ridícula com o Renan Calheiros, aquilo ali não dá, né? O sujeito que entrevistou já não deve ter memória nenhuma ou tem memória seletiva. E o título foi mais ou menos o seguinte... Renan Calheiros tem pelo menos 11 acusações a Jair Bolsonaro. 11 são os inquéritos que ele tem no Supremo. É isso que o repórter deveria ter interrogado. Esse não é entrevistado, é interrogado, porque é bandido. Fala, como é que o senhor se sente acusando pessoas? Aí o senhor ainda não resolveu a sua capivara no Supremo, que é uma capivara de bom tamanho, de dar inveja a muito líder do PCC. Veterano. Agora, como um país está do avesso quando o Renan Calheiros acusa alguém. Ele é, de fato, um especialista em corrupção, por praticá-la. Ele devia ser consultor da CPI, porque isso aí roubou, isso é o meu ramo, eu sei identificar um ladrão, imagine. Nós sabemos, sendo honestos, imagine o Renan Calheiros, são colegas de ofício, que virou um ofício regular no Congresso você ser corrupto. Caso peguem essa CPI. Casos de polícia conduzem uma CPI. Quando a verdadeira CPI, e é por isso também que eles estão encerrando mais cedo os trabalhos, estão saindo da francesa, porque cada vez mais vai se mostrar uma CPI genuína do Rio Grande do Norte. Lá eles estão atrás de bandidos, já estão chegando à governadora, porque eles estão investigando o que a CPI se nega a investigar, que é o Covidão. A roubalheira do dinheiro federal distribuída entre estados e municípios. Tem prefeito aí como de Araraquara que vai ter que se explicar. Vai ter de se explicar. É Dinho Silva. O Carlos Gabas foi lá, nem abriu a boca. Viajou às custas do pagador de impostos aí do Potiguar e não abriu a boca. Porque é safo, né? É malandro. Eles entendem, ele diz que é irmão de alma do
do Edinho Silva, 2 irmãos de alma desse calibre aí, não tem a menor chance no dia do juízo final. Nenhuma, 0. Então é o seguinte, é bom acabar logo a CPI, porque o que eles inventaram como instrumento eleitoral vai se voltar contra eles e vai mostrar que essa turma aí não pode se eleger, não. Eles vão ser candidatos a alguma coisa, eles não podem ocupar nenhum cargo público, porque eles não disputam a vaga no cargo, eles disputam o cofre na sala ao lado.